Como pode um filme ser tão lindo e ao mesmo tempo tão devastador? Tão poético ao defender a beleza das relações humanas e tão cru ao expor um mundo que consome tudo. Eu assisti O Filho de Mil Homens, novo filme da Netflix, dirigido pelo Daniel Rezende, estrelado pelo Rodrigo Santoro, mas por um grande elenco. E esse é facilmente um dos filmes mais corajosos que a Netflix lançou em 2025 e muito possivelmente nos últimos anos. Porque ele é tão diferente do que a Netflix costuma lançar. Ele tem um ritmo tão próprio. É um filme que valoriza tanto os silêncios, valoriza tanto a construção de personagens, do mundo, e desafia uma narrativa hiperestimulada que tomou conta do streaming, que é quase uma raridade, um artigo de luxo ver um filme desse nível, um filme com essas escolhas, ganhar uma janela que não costuma valorizar tanto produções como essa. Infelizmente, O Filho de Mil Homens chegou na Netflix, chegou com um grande alcance e chegou fazendo algo que eu considero muito, mas muito difícil, que é encarar a realidade usando a poesia. E eu acho que são escolhas narrativas, cinematográficas, são escolhas que casam com o tom do texto original, um livro super aclamado do escritor Walter Hugo Mãe, e que são adaptados em tela de uma forma tão bonita, tão cheia de verdade, tão emocionante também, mas ao mesmo tempo crua, que tornam essa experiência realmente diferente do que eu imaginava encontrar aqui. Eu quero falar um pouco mais sobre esse filme no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago, e assim, é muito bonito como o Filho de Mil Mães defende essa poesia, defende esse lirismo como uma arma contra a realidade. A gente vive um momento em que o cinema, e principalmente um cinema temático, um cinema que se agarra a pautas e questões socialmente relevantes, ele está sempre buscando o filtro realista, o filtro às vezes ultra realista. E eu não vejo isso aqui, muito pelo contrário. As escolhas visuais e narrativas conduzem um filme para uma zona assim fascinante, porque a gente enxerga a beleza, a gente enxerga a delicadeza, mas ao mesmo tempo a gente enxerga a dor também, a gente enxerga essa realidade. Não é menos pesado por ser lírico, muito pelo contrário. Eu acho que esses contrastes, eles só tornam a experiência mais indigesta. Para quem não conhece a história, esse filme segue os passos de Crisóstomo, um pescador solitário que decide encontrar um filho que precisasse de um pai. E quando ele conhece Camilo, um menino órfão tentando se recuperar de um trauma, a vida dele ganha um novo propósito. Só que Crisóstomo não desconfiava que aquele menino queria mais do que apenas um pai. E assim começa um filme fascinante por propor uma crônica sobre a formação masculina no mundo corrosivo, no mundo brutalizado, no mundo que tende constantemente a indiferença. A direção de Daniel Rezende, ela tem esse lirismo, ela tem esse caráter poético, mas ao mesmo tempo é uma direção que consegue enxergar a natureza pesada dessa história, a natureza dolorosa dessa vasta gama de personagens, sabe? A natureza de um mundo que é preconceituoso, de um mundo que é desigual, de um mundo que é hostil às diferenças. É muito interessante como esse filme se constrói, porque o, o arco narrativo ele está centrado na figura do Crisóstomo, na relação dele com o Camilo. Mas nós temos ali um homem solitário sem uma história. A gente não conhece a história desse homem. Nós temos também um menino órfão sem uma história. A gente sabe que aconteceu algo traumático com ele, mas a gente não entende como ele chegou àquele ponto. E o filme, ele a partir de capítulos brilhantemente desenvolvidos dentro da história, sempre com um poder de síntese, sempre com uma objetividade, mas que nunca sufoca esse caráter poético da história e da construção para a relação macro, a relação universal entre os personagens. O filme, ele consegue criar não uma relação de causa e consequência, mas uma relação que expõe o mundo. Porque quanto mais a gente conhece, ou a gente sabe a origem de Crisóstomo, mais a gente entende aquele mundo.
No momento que a gente entende a formação do Camilo, por que ele age da forma como ele age com determinados personagens, a gente entende aquele mundo. E a gente entende aquele mundo também a partir da busca desse menino por informações relacionadas à mãe. E quando a gente se conecta com essa figura materna, brevemente, a gente entende o mundo em questão. E a gente entende também o mundo da jovem mulher que cruza o caminho do Crisóstomo, uma jovem mulher solitária, vítima da repressão. Nós conhecemos também o jovem marido dela, um rapaz que é também obrigado a encarar um outro tipo de repressão, a repressão sexual, e para atender padrões na sociedade, dentro daquela sociedade absolutamente preconceituosa, ele é obrigado a vestir, sabe, uma armadura, criar uma fachada que é sufocante. Então, a partir de cada um desses personagens que invadem a tela assim, meio que de forma imprevisível até, muitas vezes a gente fica entendendo qual é a relação dele com os personagens, a gente fica tentando buscar, tentando conectar os pontos através dessa construção extremamente inventiva, assim, e extremamente intuitiva. A gente entende o mundo, a gente se conecta mais e mais com aqueles personagens, a gente entende a dor deles, a gente conhece a verdade deles e a gente enxerga por que eles chegaram nessa situação. E aí tá, sabe, a essência de O Filho de Mil Homens, que é enxergar esse mundo que une personagens totalmente diferentes a partir da solidão, a partir da ausência, a partir da carência afetiva. É bonito como o diretor Daniel Rezende se conecta com esses personagens a partir daquilo que falta a eles. É sobre um homem que queria ter um filho. É sobre um filho que queria ter um pai. É sobre uma jovem que queria ter um amor de coração grande. É sobre uma mulher que queria ter a liberdade. É sobre um homem que também queria ter a liberdade. E nessa crônica que ela acontece num lugar parado no tempo, mas ela diz muito sobre o nosso presente, a gente vai ligando os pontos, a gente vai encarando a nossa realidade. E por isso O Filho de Mil Homens é tão pesado. Porque por trás dessa fachada lírica, desse caráter poético, desse olhar que valoriza silêncios, que valoriza o contato, que valoriza as pequenas, as micro ações e reações das personagens, existe uma dor que é universal, uma dor que é reconhecível, uma dor que está diretamente ligada a problemas do nosso mundo, à solidão, ao abandono, à violência, à falta de voz, ao preconceito. São questões absolutamente identificáveis, desenvolvidas por um filme e por um diretor que é muito cuidadoso ao abordar cada uma dessas questões a partir desses microcapítulos que vão engrandecendo a história. O filme ele não tem um ritmo acelerado, mas ele nunca, em hipótese alguma, ele é desritimado ou pouco convidativo, muito pelo contrário, porque a gente é só ter um mínimo de empatia que você vai querer se conectar com esses personagens, que você vai querer entender, sabe, por que eles vivem daquela forma, naquele mundo. Eu acho isso de uma beleza, assim, comovente. E tudo fica muito mais bonito por causa das escolhas estéticas do Daniel Rezende, que é um diretor extremamente talentoso. Eu adoro os filmes dele, sabe? O Bingo, O Rei das Manhãs, é um filme que nos transporta ali para os anos 80. O Turma da Mônica Laços é um filme que me emociona muito. Eu acho um filme de uma delicadeza, assim, inacreditável. E a gente vê essa delicadeza aqui, mas em O Filho de Mil Homens, ela tá sempre contrastando com esse sentimento de crueza que tá em tudo que é lugar nesse filme. Porque a fotografia, ela, em alguns momentos, ela assume cores assim contagiantes, em tons alaranjados que enchem a tela de vida, mas em outros momentos tudo é meio apático, é meio frio, porque o mundo daqueles personagens era assim, eles tinham vestígios, vislumbres de liberdade dentro daquele ambiente. Toda a construção, toda a direção de arte cria um ambiente que ele é anacrônico, a gente não sabe muito bem em que tempo o filme ele está sendo ambientado, mas
a gente se reconhece nos detalhes, porque todos os detalhes dizem muitas coisas. A casa, por exemplo, da personagem da Grace Passo, que eu acho uma atriz fantástica, e tem uma personagem aqui maravilhosa, que é uma mulher que ela começa a pegar um sotaque francês do nada, e ela quer parar com esse sotaque francês, e ela não consegue. E você olha para aquela casa, e você olha para o teor dessa história sobre um casal com um relacionamento, sabe, totalmente congelado pelo tempo, e a gente enxerga por trás dessa direção de arte meio excêntrica e por trás dessa encenação bem teatralizada, a gente enxerga elementos que mostram o vazio, que mostram, sabe, a escassez de afeto, de sentimento, de qualquer coisa, de vida, de umidade. É um lugar frio, parece às vezes uma caverna, mas é uma casa. É uma coisa assim meio estranha. Quando você assistir, você vai entender. E todos os cenários, eles dizem muito sobre os personagens. São cenários que falam, que compõem. É um filme que ele não precisa ficar dizendo coisas, sabe? E isso eu acho maravilhoso, porque ele, além de respeitar os silêncios, quando esse filme grita, o grito é ruidoso, é barulhento, porque é a liberdade, esses personagens querem ser livres. Mas, como eu disse, é um filme sobre a formação masculina e todo esse fio condutor centrado na relação do Crisóstomo com o Camilo é tocante porque ele acontece no mundo em que esses personagens estão sendo constantemente bombardeados, constantemente sendo potencialmente deformados por influências. Por exemplo, todo o capítulo na casa do avô do Camilo, eu acho um capítulo assim muito rico em detalhes, porque quando a gente invade a casa daquele homem, talvez seja a casa mais assim normal. Você vê muitas memórias, discos, retratos, mas a vida se foi. Ali são eternas memórias e aquele homem parece preso a elas. É um filme que ele está constantemente preso ao passado, mas ele está constantemente preso ao passado para repercutir o presente e para mudar o futuro. A esperança está aí. A esperança está não só em lições assim universais, mas na troca de afeto, sabe? Na presença, no vazio preenchido por palavras que redefinem tudo. Eu acho de uma delicadeza, de uma sutileza assim inacreditável ver como o Daniel Rezende constrói essa relação, mesmo quando os personagens não estão em tela, porque, como eu disse, a partir dos outros personagens, dos personagens aparentemente secundários dentro dessa história, a gente vai entendendo o efeito do mundo sobre os protagonistas, sobre os protagonistas. E isso torna tudo muito, assim, como eu disse, convidativo e fascinante de se assistir, porque combinado com essas escolhas narrativas, a direção, ela tá sempre valorizando muito a imagem, a tela, aquilo que a gente vê, o encantamento e o peso dramático. Ao escolher rodar o filme num aspecto quadrangular, e assim, num piscar de olhos as coisas mudam, mas eu não quero entrar em detalhes aqui para não estragar a experiência de ninguém. O diretor, ele emoldura essas histórias reforçando o isolamento, reforçando o vazio, reforçando a solidão, uma solidão que está ligada às ações e também às omissões. Porque, no final das contas, todos estão unidos dentro dessa comunidade porque eles não conseguiram se libertar, não conseguiram desafiar o estado das coisas, não conseguiram, por vários motivos, o filme desenvolve todos eles, construir a própria liberdade. E eu acho que a direção, as escolhas estéticas, elas potencializam isso e principalmente potencializam esses contrastes, porque o que é vazio se torna cheio. A ausência vira presença. A carência vira afeto. Tá tudo em tela, tudo tão lindamente filmado. E eu acho que o Filho de Mil Homens, ele encontra o tom no elenco. Eu sei que vai todo mundo falar do Rodrigo Santoro, que tá aqui maravilhoso, mas eu não quero fazer nenhuma distinção aqui, honestamente, eu não consigo fazer nenhuma distinção. Porque eu acho que todo o elenco alcança um nível de dramaticidade tão, tão assim, único, tão dentro da proposta do filme. Às vezes em frações, sabe? Tem atores que ficam 2 minutos em tela e você se conecta com eles, porque existe muita verdade em cada atuação. Existe todo um trabalho não só de desenvolvimento da performance, da direção dos atores, mas da composição do tom do filme, que é esse tom
que é um tom difícil de se alcançar. Essa pegada poética que às vezes migra para um realismo, para uma coisa mais impactante. Eu só acho que em alguns momentos o Filho de Mil Homens peca um pouco em algumas linhas de diálogo que são menos inspiradas, eu diria assim. São menos sutis. Eu vejo em alguns momentos o diretor tentando literalizar aquilo que já estava explícito na tela. Com frases assim ofensivas, com frases que você percebe que parecem não pertencer ao filme. Embora pertença ao mundo que ele tá querendo questionar. Mas nada que diminua o impacto final de O Filho de Mil Homens. Um filme surpreendente, porque eu tava esperando algo bonito. Eu estava esperando algo emocionante. O trailer, assim, é de encher os olhos, e o filme também é. Mas eu não esperava que o filme fosse seguir por caminhos mais ousados, mais crus, mais, assim, indigestos em algo. Não só tematicamente falando, mas pelas escolhas narrativas e estéticas com que eles são abordados. É um belíssimo filme, é um belíssimo filme, e é um luxo que a gente tem uma plataforma de streaming dando voz a produções como essa, que não é o costume. Espero que se torne um hábito. E aí, o que você achou de O Filho de Mil Homens? Diz aí nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo, de seguir a gente, que aqui tem dica, vídeos e análises todos os dias. Siga a gente aqui no Barato no Cinema. Eu vou agradecer muito. Tchau, gente.